CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de prece. Nós estamos no penúltimo parágrafo da prece pelos obsediados, do prefácio. Mas eu vou ler o início aqui, porque eu acho que o Nilton vai querer dar uma lida rápido para depois passar para explicar a parte que falta ainda. Então, vamos lá. Prece pelos obsediados, 81, prefácio. A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Ela apresenta características muito diferentes, desde simples influência moral, sem sinais exteriores, sensíveis, até uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela faz desaparecer, pouco a pouco, todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade psicofônica, ela se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com a exclusão de todos os outros. Eu estou lendo o início lá. Nós estamos aqui onde eu marquei, mas eu voltei a ler o início. Pode fazer a prece. Vamos pensar em Jesus, elevar nossos pensamentos. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre infinitamente bom. Aqui estamos, Senhor, mais uma noite de quinta-feira, reunidos em Teu nome, para estudar o Teu Evangelho. E te pedimos, Senhor, que ajuda-nos, envolve-nos na Tua luz, na Tua paz, no Teu amor. Ajuda-nos na compreensão do que vai ser estudado hoje e que, compreendendo, nós possamos absorver esses ensinamentos e que eles possam florescer em nossos corações. Que a sua semente não se perca mais em nós. Por isso te pedimos, ajuda-nos, muito precisamos de Ti. Que o Teu amor possa envolver a todos nós que aqui estamos, encarnados, desencarnados, e os que nos escutam também dos seus lares. Abençoa-nos, Senhor. Envolve o Nilton, ampare ele, que o altivo irmão Luiz possa ajudá-lo, e que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome do altivo e dos mentores espirituais da nossa casa, nessa casa de amor que nos acolhe, que possamos dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Muito bem. Então, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo da semana passada. Maiara, o que é uma obsessão? Pode consultar, pode consultar. Então, o que caracteriza uma obsessão? A influência, a ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. Simples a definição. Ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. Tá? Pode perguntar a hora que quiser, pode interromper o momento que quiser, tá? Para tirar as dúvidas. Então, a gente estudou isso bem semana passada. Nós vimos que a obsessão, ela começa sempre por uma obsessão simples, depois ela passa por uma subjugação e uma fascinação. Primeiro, depois, não, minha filha. Pode olhar no livro dos médicos. Olha só, por favor. Tá. Não interrompa, por favor. Não vou te interromper, não. A obsessão simples, subjugação e fascinação. A fascinação é o pior grau de uma obsessão. Então, mesmo chegando na fascinação, você antes passa
por uma obsessão simples. Você passa por uma obsessão simples. Entenderam isso? Isso nós vimos semana passada. Então, pode ligar. Vamos continuar aqui com o raciocínio. Eu vou ler direto aqui para a gente se situar e depois eu vou continuar onde a gente parou. Vamos lá. A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre o indivíduo. Ponto. Ela apresenta características muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Tá? Então você tem desde uma perturbação que o espírito fica na sua mente com um pensamento dele contínuo em cima de você, até uma perturbação mais complexa, desde a questão física até a perturbação das faculdades mentais. Essa é a mais grave. Vamos continuar. E eu vou pegar exemplos que faltou dar semana passada. E nós já aprofundamos bastante esse texto. Ela faz desaparecer pouco a pouco todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade psicográfica, ela se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com a exclusão de outros espíritos. Só um espírito fica ali em cima do médium, excluindo outros espíritos, né? Na psicografia principalmente. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Não? Então vamos continuar. Os maus espíritos existem em grande número em torno da Terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Então, isso é fácil ver. A nossa sociedade é uma sociedade moralizada? Altamente moralizada? Não. A maldade prepondera em nossa sociedade ou a bondade? Tem tantos encarnados como Chico Xavier, por exemplo, como um Gandhi, como a Teresa d'Ávila, como Francisco de Assis, ou mais espíritos no mal? Mais espíritos propensos ao mal, aos prazeres materiais. Então, em função disso, o mundo espiritual, em sua grande maioria, é inferior. Por quê? Os encarnados são inferiores. Então, ele atrai esses espíritos. Sua ação maléfica faz parte dos flagelos aos quais a humanidade terrestre está exposta. A obsessão causa muito mais mal do que as doenças comuns. Como os médicos não levam em conta a existência da alma, eles só analisam o corpo físico. E quantas vezes o corpo físico está doente em função da alma? Quem é mais importante, ô Maiara? Você tem um carro. O que é mais importante? Você que dirige o carro ou o carro? Claro, é o piloto. Se você for descuidado, amassa o carro, bate o carro, e um dia esse carro não vai mais existir. A alma é a responsável pelo corpo. Se eu cuidar do meu corpo, eu vou ter mais saúde. Se eu não cuidar, eu posso destruir o meu corpo mais rapidamente. Se eu não estiver bem, eu, espírito imortal, isso vai se refletir no corpo. O corpo reflete o que é o espírito. Então, quem é mais importante? O espírito. E no caso de uma doença, você tem que cuidar primeiro do espírito. Aliás, você tem que cuidar do espírito e do corpo. Mas sempre o espírito precisa ser cuidado também. Normalmente, né, tem as exceções, porque é uma exceção, os médicos cuidam do corpo, dão o remédio para o corpo. O que nós fazemos na casa espírita? Cuidamos do espírito e também do corpo. Ah, não precisa mais de médico então, tudo a gente vai cuidar com os espíritos. Claro que não. Claro que não. O médico vai cuidar da parte física. Os espíritos, a doutrina espírita, da parte espiritual.
Quando você dá um passe, você está trabalhando de dentro para fora. Quantas doenças são curadas aqui e as pessoas nem sabem. Elas não sabiam nem que tinha doença. E os espíritos curam. Então há que se ter o equilíbrio. Tanto a ciência foi criada por Deus, quanto os valores espirituais, os valores morais também são de Deus. As religiões também vêm de Deus. Então tem que unir a ciência e a religião. Às vezes a gente vê no passe de cura, o espírito orienta a pessoa. Agora o restante vai terminar lá com o médico, vai no médico lá, que ele precisa operar isso. Ele prepara para que o médico possa terminar o trabalho. Mas nós vamos chegar lá. A obsessão, assim como as doenças e todas as tribulações da vida, devem ser consideradas como uma prova ou uma expiação e aceita como tal. Então faz parte das atribulações da vida, das provas da vida, a obsessão. Assim como as doenças são o resultado das imperfeições físicas, eu estou lendo rápido porque nós falamos bastante semana passada, tá? Assim como as doenças são o resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível a influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que permite o acesso ao mau espírito. Como que a gente atrai os espíritos para junto de nós? Está lá no Livro dos Médiuns. Pelos nossos desejos. São os nossos desejos que atrairão para junto de nós os espíritos que se afinizam com os nossos gostos, com os nossos desejos. É difícil saber, por exemplo, a moça ou o rapaz que está se prostituindo ali na praia. Que tipo de espírito está envolto dele? Nós estamos aqui num trabalho, num estudo sério. Que tipo de espíritos estão aqui conosco? Nós evocamos, aí Conceição evocou Jesus, em nome de Deus acima de tudo, não foi? E os guias da nossa casa. Então, pelos nossos desejos, estamos com o desejo agora de aprender, de estudar, de aprender. Então, vem os espíritos que vão nos ajudar a aprender. Tem alguém tramando agora um assalto a um banco. Um exemplo. Que tipo de espírito está assessorando esses irmãos nossos? Espíritos. Estão ali. Entenderam? Ficou bem claro? O acesso ao mau espírito. A uma causa física se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso opor-se uma causa moral. Claro. O problema é físico, você vai cuidar ali com o remédio, com a cirurgia, enfim. O problema é moral, você vai ter que se moralizar. Para nos preservarmos da doença, fortificamos o corpo. Para nos garantirmos contra a obsessão, é preciso fortificar a alma. Daí a necessidade de o obsidiado trabalhar pelo seu próprio aperfeiçoamento, o que na maioria das vezes é o suficiente para libertá-lo do obsessor, sem recorrer a pessoas estranhas. Então, quando a obsessão é simples, está no início, você muda o pensamento. Você tem um recurso da prece, você tem um recurso da meditação, do trabalho no bem, em que você consegue se desvencilhar desses espíritos impertinentes junto a você. O auxílio torna-se necessário quando a obsessão se degenera em subjugação e em possessão, porque, nesses casos, o paciente, por vezes, perde a sua vontade e seu livre-arbítrio. Então, quando você entra no processo da subjugação, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Quando você entra no... Ele falou aqui da possessão. Leon Denis fala na incorporação. Quando o espírito toma o corpo do outro. Aí fica mais complicado. E mais complicado ainda é na fascinação. Vamos ver que a gente vai ver os exemplos, vocês vão entender direitinho. Continuamos revisando a aula passada. A obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança exercida
por um espírito que, na maior parte das vezes, tem sua origem nas relações que o obsidiado teve com o obsessor em uma existência precedente. Então, na maior parte das vezes, você tem um inimigo, nessas obsessões mais duras, mais cruéis, que você angariou no passado. Você esqueceu, mas o espírito não esqueceu. Ele está ali junto a você, esperando o momento para exercer a sua vingança. Mas você também tem inimigos que você adquire nessa vida. Você tem os inimigos da causa. Quantos inimigos da causa cristã nós temos? Encarnados e desencarnados. Quantos inimigos por causa do centro espírita, por causa da casa, do trabalho que a gente exerce, a gente adquire aí fora. Ah, então não vou ser mais cristão, eu não vou vir mais na casa espírita. Não, a gente tem a proteção. Se Deus está comigo, quem estará contra mim? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não tenho que temer. Eu tenho que fazer o que minha consciência manda eu fazer e pronto. Eu tenho as defesas, as minhas defesas. A prece, como nós dissemos, né? A oração, a prece, a mesma coisa. E você está ligado com os bons espíritos, vigiar o pensamento. O que Jesus recomendou, vigiai e orai. Vigiai e orai. Se você vigiar, ninguém vai entrar na sua mente. Porque o pensamento se dá através de ondas. E você vai sintonizar com aquele tipo de onda mental. Então você tem que vigiar. Você tem que cuidar. Você não cuida do corpo? Não tem que cuidar do corpo para ter um corpo saudável? Eu tenho que cuidar da alma para ter uma vida espiritual saudável. E cuidar da alma é a vigilância e a oração. Tudo bem até aí? Question? No question? Vamos continuar. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado está como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Há também a causa fluídica. A pessoa vibra mal, ela fica pesada. Por quê? Ela está envolta aos fluidos daquele espírito que a persegue. Ele é um espírito do mal, ele quer se vingar, ele não está vibrando amor, ele está vibrando ódio, vingança. Então você acaba ficando envolvido nessas vibrações. Então tem que se dar o passe, tem que tomar o passe, tem que cuidar. Então vamos lá. Nas situações mais graves, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que é pernicioso libertá-lo, que é preciso libertá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser repelido por um mau fluido. Por uma ação idêntica à exercida pelo médium curador, nos casos de doença, é preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor, que produz, de alguma forma, o efeito de um reativo. Essa é a ação mecânica, que não é suficiente. É preciso também e principalmente agir sobre o ser inteligente, com o qual é necessário ter o direito de falar com a autoridade. E esta autoridade é concedida apenas pela superioridade moral. Quanto maior a superioridade, maior a autoridade. Então vamos lá. Você está envolto num fluido deletério e tem que substituir esse fluido. Você precisa da ajuda de terceiros. Quando você está na vibração da rua, pegou lá pegou uma perturbação qualquer, perturbação de alguém, ou você passou, um espírito se aproximou com você, você mesmo dá o autopasse e você se livra disso. Né? Dá o autopasse. A gente já sabe como fazer, é magnético. Agora, quando é uma coisa mais complexa, como ele disse aqui, você precisa da ajuda de terceiros. Aí você vem para cá e aqui é ajudado. E para você trabalhar com esses espíritos, você tem que ter moralidade elevada.
Aí você vai dizer assim, poxa, a gente trabalha na desobsessão na casa espírita e a gente não tem essa moral toda. Como é que fica? Eu não sou Francisco de Assis. Aí você tem o esforço que você faz, você tem que ter conhecimento para trabalhar numa reunião mediúnica, num trabalho mediúnico da desobsessão. Você tem que ter conhecimento e você vai se trabalhando moralmente. Nós vimos aqui, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más tendências. Então você vem para um trabalho organizado, você se mantém vigilante, se mantém atento em oração, que os guias vão fazer o restante. Eles é que vão trazer os espíritos que você pode atender, tanto que nós temos salas diferentes de trabalho, e os espíritos são levados de acordo com o que o médium pode suportar, de acordo com o que o doutrinador pode, consegue conversar. Não é qualquer espírito que a gente vai conseguir convencê-lo, modificá-lo. Primeira coisa, você tem que ter amor no coração, desenvolver o sentimento do amor. Por isso a gente tem um trabalho da obra social, para a gente desenvolver esse sentimento em nós. Já é um passo. Nós temos estudos, a casa oferece vários estudos, um leque imenso de estudo. E depois você tendo a mediunidade, tendo a necessidade e ser voluntário para trabalhar nesse tipo de tarefa, você vai trabalhar. Então tem alguns pré-requisitos para isso. Eles seguram o trabalho, os guias da casa vão segurar esse trabalho, tá? A gente confia neles. Eles são os verdadeiros dirigentes do trabalho. Entenderam isso? Perguntas? No question? Nós paramos aqui semana passada. Ó, em 20 minutos, aqui 15 minutos, nós relemos o que nós fizemos em 1 hora semana passada. Então, iríamos começar daqui, ó. Isso, porém, ainda não é tudo. Para assegurar a libertação, torna-se necessário levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus desejos, fazer nascer nele o arrependimento e o desejo de praticar o bem. Com a ajuda de instruções habilmente dirigidas, nas evocações particulares feitas com vistas à sua educação moral. Pode-se então ter a dupla satisfação de livrar o encarnado e de converter um espírito imperfeito. Vamos lá. Como que você vai ajudar o outro a se libertar de um espírito ali pertinente, né? Exercendo essa ação persistente, ele sendo mal? Como é que você vai conversar com ele? Como que você vai convencê-lo? Ninguém muda de uma hora para outra. Às vezes a gente fica meses com o mesmo endereço. O espírito diz assim, novamente, vocês são insistentes, hein? E quando esse espírito se convence, você liberta aquela pessoa, aquela família daquele espírito. Mas aquela pessoa e aquela família precisa se transformar também. Senão, dificulta essa liberdade, ou às vezes até o espírito sai dali, se convence, mas vem outros, porque ela não muda a sua maneira de ser. Então você tem alguém que está sendo obsediado por espíritos que gostam de beber, tem um vício da bebida. Poxa, espírito que tem vício de bebida, ele vai ficar em cima de quem? De quem bebe. De quem bebe. E se aquele que bebe não parar de beber, esses vão sair, esses estão prejudicando, estão obsidiando, não é nem inimigo do passado, você arrumou agora mesmo esses espíritos, esses parceiros de copo, é o que na igreja chama de encosto, né?
Mas o que adianta você tirar esse? Se você tira 50, ele chama mais 50. Você tira 50, ele chama mais 100. É enxugar gelo. Ele não quer se modificar. Aí o médium se desgasta para nada. Deixa a coisa acontecer. Até um dia, cansados de sofrer, eles vão buscar ajuda. Estão entendendo como a gente tem que mudar? Está cansativa essa aula? Não? Então vamos lá. Vou continuar aqui e a gente vai para os exemplos. A tarefa torna-se mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, colabora com a sua vontade e sua prece. Poxa, eu estou precisando de ajuda. Eu peço ajuda. Eu rezo. Eu mudo a minha maneira de ser. Facilita tudo. O mesmo não ocorre quando ele, seduzido pelo espírito enganador, se ilude sobre as qualidades daquele que o domina e sente feliz no erro onde o obsessor o lança. Então, longe de ajudar, ele recusa toda assistência. É o caso da fascinação. Olha aí. É o caso da fascinação. Sempre infinitamente mais rebelde que a subjugação mais violenta. Entendeu? Por isso que eu não deixei a Conceição continuar, porque o que eu queria falar está aqui no final. Que as pessoas diziam assim, a subjugação é muito pior. A fascinação. Nós vamos ver exemplos já já. Ó, é o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde que a subjugação mais violenta. Ver o livro dos Médiuns, capítulo 13, que a gente estudou lá. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar no esclarecimento do espírito obsessor. Entenderam isso? Entenderam? Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo de subjugação. Que vocês vão me dizer o final da história antes de eu terminar. Um homem, parecia bem aquele lá do Evangelho, do espírito mudo. Não tem no Evangelho a história do espírito mudo? Que o menino não falava, era o menino, e quando Jesus afasta o espírito do menino, ele passa a falar, era o surdo mudo. E um caso parecido aconteceu lá com a dona Ivone, no centro espírita que ela estava trabalhando lá em Lavras, em Minas Gerais. Um pai levou o menino, de aproximadamente uns 10 anos de idade, um menininho lá. O menino andava curvado e ele não falava desde que nasceu. E ele tinha um defeito na boca, né? Ele não falava. O pai já tinha ido em tudo quanto é médico. Tudo quanto é tratamento, não tinha jeito. Quando não tem mais jeito, aí procura, né? Eu vou naquele lugar lá, dizem que lá tem. Quando ele entrou, a dona Ivone viu um vulto negro, que era um espírito, montado nas costas do garoto. Quando ele se aproximou dela, ele viu ali, aí ela enxergou ali um espírito sentado no lombo do menino. E ela perguntou lá por que ele estava fazendo aquilo com o menino. Ele é apenas uma criança. Por que você está fazendo isso com ele? E o espírito respondeu assim, menino, esse é o senhor, eu não me lembro o nome dele, senhor fulano de tal, senhorzinho fulano. Ele fez de mim um burro de carga. Eu trabalhei até morrer para ele. Eu morri trabalhando para ele. Era um escravo dele. Agora ele é meu burro. E tinha em cima do garoto sela, arreio. O garoto não falava porque o espírito estava com o arreio. Sabe o que é, né? O cabresto ali do cavalo. E montado nele. Olha a vingança do espírito. Esse aí é um caso do passado. Triste, né? Para o pai, para a mãe, não ver a melhora do filho. A gente vê muitos casos, nós vimos muitos casos difíceis aqui com criança.
dificílimos. O que vocês acham? Jesus conseguiu libertar lá o surdo do mudo, o mudo, né? Vocês acham que ela conseguiu libertá-lo? Ou só Jesus na causa? Sempre Jesus tem que estar na causa, porque sem Jesus a gente não faz nada. E ela conversou, Teodoro, esse é o senhorzinho Teodoro, senhorzinho Teodoro, falou o Espírito. E ela conversando com ele, em menos de 2 meses, ele libertou o garoto. Ela conseguiu. Por quê? Aquele espírito, aquele escravo, era muito mais um sofredor do que ele estava se vingando, do que mal. Ele sofreu. Assim, agora vou fazer você sofrer também. Ele foi convencido, se afastou do menino, e o menino passou a falar. E os pais ficaram admiradíssimos. Ué, você sabe falar? E o garoto disse, eu sempre soube, mas eu não conseguia, porque a minha língua ficava enrolada. Olha, era o cabresto que o Espírito botou nele, fluídico, que tudo isso é fluídico, e que puxava a língua dele. Interessante, né? Interessante esse caso. Está narrado ali no livro Devassando o Invisível, da nossa querida irmã Ivone. Ela traz muitas experiências. Agora, a 154, quer dizer, em que situação? Subjugação. Subjugação. Vamos pegar um outro caso de subjugação. Um outro caso de subjugação. Essa aí, subjugação física, né? Essa foi uma subjugação física. Que ela conta ali também. Porque ela deu 3 tipos aqui nesse livro, aqui no Evangelho, de obsessão. Obsessão simples, a obsessão, subjugação e a fascinação. E ele botou aqui ainda a subjugação e a possessão, né? Ele botou 2, 3, 4 então. A possessão é o espírito tomar o corpo do outro. Tem um caso interessantíssimo, que tem até um livro aí, Diversidade dos Carismas. A médium era uma mulher, ela ficava semanas com o espírito, e ela não lembrava de nada quando ela voltava. Uma porção de gente falava com ela na rua, e quando ela estava no seu estado, vamos colocar, real, normal, ela não falava, mas quem é você? De onde eu conheço você? Mas nós conversamos tanto, como que você não me conhece? O Hermínio de Miranda que escreveu esse caso. Lembra muito bem, você que é mais velho, aquela novela da Globo que tinha Irmãos Coragens. Aí tinha aquela esposa do Tarcísio Meira, como é o nome dela? A Glória Menezes. E ela fazia o papel de Diana, ainda me lembro, eu era garota. Tinha a Diana, que era o espírito que tomava ela, e tinha um outro lá, o nome, né? Tinha 3, né? Lara, que ela... tinha a Lara, o nome dela era Lara, o nome do personagem. Tinha a Diana, a noveleira aí. E a quem? Márcia. Pois é. E ela se transformava, era outra pessoa. Era outra pessoa. Por quê? Eram espíritos diferentes que incorporava. Que ele falou aqui. Leon Denis fala de incorporação, Kardec não fala. Kardec fala em subjugação. Então vamos dizer, como Kardec diz, a subjugava. Mas vamos a um outro exemplo que a dona Ivone traz para a gente de subjugação. A moça casou. É igual a menina aqui novinha, casou. Aí com 3 meses, engravidou. Com 3 meses, ou logo depois do casamento, com 3 meses não, começou a dar problemas psicológicos,
começou a ficar arriada em casa, a não querer sair, parou de andar, não andava mais, ficava em pé, tinha que levar para lá, para cá. Depois o marido não aguentou, né? Noivo, acabou de casar, começou a dar problema. Ele não quis mais saber. Ele nem sabia que ela estava grávida, ela até engravidou. Depois ela paralisou os braços, primeiro paralisou os braços, depois as pernas. O braço ficou para baixo. Ela andava com o braço para baixo. Não tinha médico que desse jeito. Depois ela parou de andar. Depois parou de falar. E depois parou de comer. Era difícil dar comida para ela. Ela foi levada lá em Lavras, lá no centro da Dona Ivone. Era um caso de obsessão, uma obsessão cruel em cima dela. O que vocês acham? Ela conseguiu? Nesse caso? Caso difícil. Mas vamos lá. Ela viu o espírito, colocou o nome lá para o atendimento, como a gente faz aqui. O espírito foi na reunião, entrou mudo e saiu calado. Os pais da menina levaram a moça em várias casas espíritas. Eu creio que ela assinala ali perto de 16 centros espíritas. E ninguém deu jeito. Era senhor Teodoro, né? O menino lá do Correio, não era Teodoro? Deodoro, né? Aí a Dilane guardou o nome, senhor Deodoro. E o espírito, em todas as reuniões mediúnicas, ele entrava mudo e saía calado. Ele não falava absolutamente nada. O doutrinador conversava, perguntava, falava, rezava, dava paz. Acabava, ele levantava e ia embora. Até que um dia, numa das reuniões, ele falou. Ele disse assim: essa é a última vez que eu compareço a uma reunião dessa. E nunca mais ele apareceu em reunião nenhuma. E a moça foi ficando doente, não comia mais e acabou desencarnando totalmente paralisada. E ela diz ali que ela nunca soube da história toda, o que aquilo, por que aquele tipo de obsessão. O pouco que o Dr. Bezerra falou para ela, e que ela soube, ela não soube da história toda, que esse espírito, ela antes de reencarnar, prometeu para ele que não ia casar com ninguém, que ela pertencia a ele. Porque numa vida passada, houve uma traição, e ele não perdoou. Ela reencarnou, disse que não casaria com ninguém, e que seria dele. Aí você vê, né, eu vou dizer esse tipo de obsessão. Vou dizer uma obsessão que não está aqui. Ela diz lá. Ele tinha uma ascendência sobre ela, porque ela se sentia culpada. Tinha culpa. Culpa é um problema muito sério. Então tinha culpa. E ele foi amarrando ela fluidicamente durante o sono. Ele hipnotizava ela durante o sono. O sono é importantíssimo, tanto para o corpo físico, que você descansa, recupera as energias, quanto para o espírito. Para onde você vai quando você dorme? Você contou ali, cheguei lá em São Paulo, tomei um banho, vou dormir, porque a noite é boa conselheira. No dia seguinte vai vir a solução, né? As coisas vão se mostrar para a gente, para onde a gente tem que ir. Quando a gente tem boa intenção,
O caminho é mostrado, ele se abre. Mas para onde a gente vai quando a gente dorme? Eis a questão. Nós, médiuns, devemos orar sempre e pedir a Deus, pedir a Jesus, pedir aos nossos guias que nos traga o trabalho do bem durante a madrugada, para os estudos. Hoje à noite tem estudo aqui no centro. Meia-noite. Vai até 5 da manhã. Pelo menos até as 4 da manhã vai. Depois a gente começa a acordar. Tem estudo. Tem trabalho. Tem muito trabalho. Eu posso vir para cá. Eu posso ir para a escola de samba. Eu posso ir para qualquer lugar. Então esse espírito, ele a hipnotizou, né? Hipnotizou, ela se sentia culpada e ele foi fluidicamente envolvendo ela com uma corda. Ela dizia que se sentia amarrada, minha perna está amarrada, eu não mando mais. Levanta o braço, não, meu braço está amarrado. Então ela foi sugestionada e acabou desencarnando. Que caso complicado. O médico vai dizer que é obsessão? Não, o médico vai tratar com um problema psíquico qualquer que a pessoa tem, vai dar remédio e não vai funcionar, porque o problema não é físico, o problema é espiritual. E não teve solução. Não teve solução. Certa vez, vamos falar da fascinação, que ele diz aqui que é o mais grave, fascinação. A gente estava atendendo, fazendo um atendimento fraterno no Centro Espírita Leon Denis, onde trabalhava, e o altivo pediu para eu atender uma pessoa, um jovem. A gente ficava sentado, quando terminava a reunião, as pessoas que queriam um atendimento fraterno, como a gente faz aqui, só que lá era bem maior, sentava do lado direito, o altivo ficava aqui no púlpito, ele também atendia e ficávamos alguns de nós atendendo. Você vai com aquele, você vai com aquele. Nilton, atende aquele lá. Aí veio um jovem, o que ele queria? Ele queria publicar um livro. Ele me mostrou o caderno com várias mensagens e que ele queria publicar. E eu fui ver a mensagem, o espírito mais pequeno que tinha lá era Dr. Bezerra, mensagem do Dr. Bezerra, de Maria Santíssima, de Jesus Cristo, tinha uma porção, mensagem de Deus. Essa aqui foi Deus. Só que a mensagem não tinha pé nem cabeça. E ele queria publicar o livro, porque ele acreditava que Jesus estava escrevendo atrás dele, que Maria Santíssima estava escrevendo, que o doutor Bezerra, porque o Espírito fez ele acreditar nisso. E se você diz para ele assim, não, essa mensagem não é de Jesus, veja bem, ele levanta, fecha o caderno e vai embora. A gente chamou, convidou para que ele estudasse, ficasse na casa, viesse estudar o Evangelho, para a gente ajudá-lo. Ele agradeceu, levantou, botou o caderno debaixo do braço e foi embora, nunca mais ouviu aquele rapaz. E ele faz o que o Espírito, ele acredita naquilo que o Espírito faz ele acreditar. E ele vai morrer assim. É o caso mais difícil. Muito provavelmente, eu não vou dizer que ele vai morrer assim, muito provavelmente ele morrerá assim, como louco, porque a família vai levá-lo para o hospício e ele vai tomar remédio e não vai mais sair de lá, porque o espírito não vai deixar. Uma perseguição cruel, crudelíssima, que somente com a ajuda de terceiros ele poderia sair daquilo. E tem que ter ajuda do familiar e ele tem que querer a ajuda. Ele provavelmente não vai querer, porque ele não acredita.
e ninguém que fale contrário ao pensamento dele. Está totalmente dominado. E muitos casos desse existem ainda hoje. Eu contei esses exemplos aqui, às vezes eu conto, repito os exemplos que a gente sabe. No outro dia mesmo, uma pessoa me deu aqui para ler uma mensagem, a pessoa estava publicando um livro, e ela trouxe, quem estava fazendo o livro, através do médium, era Allan Kardec. Pô, Allan Kardec, vou ver, né? Era, Nilton, dá uma olhadinha aqui. Era um parente da pessoa, e Allan Kardec estava escrevendo um livro, e ela me mostrou umas 4 páginas, eu só li o primeiro parágrafo, não precisava nem ler o restante, né? Eu ia devolver, ela, não, lê tudo. Aí eu li mais um pouco. Allan Kardec estava mudando todo o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho estava superado, precisava ser atualizado. E você vai dizer para esse camarada que não era Allan Kardec? Eu falei para a pessoa, eu acho que não é o Allan Kardec não, acho que aquele Kardec do Vasco lá, que o jogador de futebol que morreu, está ali obsidiando ele. O coitado do Vasco, né? Até o obsessor tem ali, né? Tá tão mal das pernas, meu time de coração, mas o que eu posso fazer? Aí eu falei, ela disse, dá para o senhor falar com ele? Eu falei, não, ele não me pediu opinião nenhuma. Você que está me trazendo, não vou falar mesmo. Liga para ele. Eu falei, não vou ligar para ele. Toma o seu papel, ora por ele, nós vamos orar por ele. Que Jesus o ajude. Fascinação. Fascinação. Se você for lá dizer para ele que ele está errado, vocês estão com inveja de mim. Vocês têm inveja de mim. E esses se isolam, eles sempre se isolam, porque o Espírito dá um jeito de tirar ele do grupo que vai esclarecê-lo. E essa pessoa, que era parenta dele, disse assim, ele trabalhou em casa espírita há muito tempo. Depois ele começou a escrever, hoje ele diz que trabalha para ele, que ele trabalha com os guias dele, trabalha com Allan Kardec em casa, sozinho, ele não vai mais a lugar nenhum. É um sinal de fascinação. Entenderam com os exemplos? E para a gente terminar, quem veio aqui, não vou estender o caso, não vou dar o exemplo. Maiara estava aqui no domingo no culto do lar? Não. Quem estava aqui no culto do lar? Maiara estava? Você estava? Pois é. Então, um exemplo para todos nós. O que faz um médium que não vigia, que não ora? Então nós temos que estar sempre vigilantes, sim, sempre em oração. A mediunidade, ela é neutra. Você é que dá um direcionamento à mediunidade. Mediunidade é neutra. Você tem a faculdade, é normal, mas o direcionamento, você que vai dar com a moralidade, ou não. Você pode fazer coisas espetaculares com qualquer espírito. Agora, você quer trabalhar com o Emmanuel? Você quer trabalhar com o Altivo? Com o Dr. Bezerra? Com a Dona Ivone? Disciplina. 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 Mais disciplina. Não, eles não trabalham com você. Tem que ter disciplina, tem que estudar, tem que se moralizar. Se quiser trabalhar com os bons espíritos. Se não quiser, está cheio aí no poste. Maria, vovó das Candonga, faz-se casamento, desmancha-se casamento. Lê o pensamento do teu tataravô. Vai lá, paga lá uma cota que ela vai te atender. Você vai pagar para ser enganado. Certamente ali não estará o doutor Bezerra. Uma vez eu fui de uma pessoa indicada para levar uma pessoa que estava muito doente, para terminar agora que o nosso tempo já terminou. E eu fui lá em São Gonçalo,
A Neuza foi comigo, Neuza Trindade. Neuzinha era pau para toda a obra. A Neuza foi eu, Neuza, Lurdinha. Elvira foi também. Elas estão aqui, as duas. Elas foram comigo lá. A Lurdinha ficou apavorada quando ela viu aquilo lá. Entramos lá, a moça não cobrou nada pra gente. Ela só disse assim: dá o que vocês quiserem dar, dá quanto vocês quiserem. Tinha umas notas lá em torno de uma imagem que ela tinha, que eram as pessoas que botavam. Acho que ela já deixava ali para quem chegar, via nota de 20, de 50, né? Dependendo da condição dava. Nós não demos nada, eu fui embora. Então, ela falou, não, quem trabalha comigo é o espírito de André Luiz. André Luiz. Falei, poxa, mas o André Luiz está trabalhando desse jeito aqui? Que André Luiz que estava lá com ela, trabalhando? Que André Luiz? Tem um monte de André Luiz. Tem um monte de Allan Kardec. Tem um monte de Newton José. Um outro dia eu fui pesquisar Newton José. Tem uma porção lá no perfil lá do Instagram. Agora, qual que está falando ali? Que Emmanuel? Então, experimentai se os espíritos são de Deus. Não foi isso que João recomendou? Não acrediteis em todos os espíritos. Verificai se os espíritos são de Deus. Assim a gente termina o estudo da noite de hoje. Question? Ou vocês entendem tudo, a aula foi excelente, ou foi muito ruim. Porque na subjugação levou a pessoa A morte. à morte. E a fascinação, com certeza, vai levá-lo também. Mas, na subjugação, foi como se fosse uma doença degenerativa. Pior do que a outra. Pior do que a outra. Pois é. Mas a cura da fascinação, daquela fascinação, ia levar quantas encarnações? E a da subjugação, será que os dois iam voltar na outra vida e poderia tudo se resolver? Você vai estudar, eu creio, eu não sei qual livro que nós vamos estudar quando terminar aqui o Recordações da Mediunidade da Dona Ivone. Mas tem um livro que chama Drama da Obsessão, da Dona Ivone. É espetacular. E o Drama da Obsessão conta a história, diz ali o Dr. Bezerra de Menezes, de uma obsessão simples, que levou o chefe de família ao suicídio, levou a filha ao suicídio, a outra filha tentou suicídio, era uma questão de tempo, e a família ia todinha, todos iam. Obsessão simples. E quando nós estudarmos, vocês venham estudar conosco para conhecer essa história. Interessantíssima. De muita importância para todos nós. Tá lá. Mas respondendo a sua pergunta, é que a aula é muito bem passada, muito bem explicada, e às vezes as pessoas A aula não têm é boa porque pergunta. está escrito aqui, ó. Aqui é o conteúdo que é bom. Então vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, agradecer aos guias da nossa casa, aos nossos guias, por tudo que aqui aprendemos, agradecer a Allan Kardec, a Leon Denis, pelo aprendizado desta noite. Pedimos, Senhor, que nos leve em paz e em segurança aos nossos lares. Proteja-nos no percurso até a nossa casa
e proteja-nos também durante o sono. Envolvei desde já os nossos lares, os lares daqueles que nos ouvem à distância, que as vibrações de amor que promanam do teu coração, Senhor, possa atender a todos nós. Vibrai, vibrai sobre as nossas almas. Acalma o nosso coração, Senhor, e nos proteja sempre. E durante o sono, rogamos aos nossos benfeitores que, em nome de Jesus Cristo, possa nos trazer para a nossa casa de amor, durante a madrugada, para os estudos, para o trabalho no bem, para o nosso crescimento como espíritos imortais que somos. Abençoa e proteja a nossa casa, Senhor. Abençoa e proteja os médiuns trabalhadores da nossa casa. Ajude-nos, Senhor. Somos imperfeitos ainda, muito imperfeitos, e precisamos muito de Ti. Que seja então, em nome do nosso irmão altivo, em nome das nossas irmãs queridas, Cidinha, Neuza, Elvira, Lurdinha, em nome da direção espiritual do SEAP, em nome do amor, do nosso amor, mas que seja acima de tudo em Teu nome, Jesus, e em nome de Deus nosso Pai, que damos por encerrado os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.